Bom, pessoal, agora eu vou ensinar vocês a fazer o pão caseiro. Ele se divide em quatro etapas, tá? Porque a primeira etapa é preparar o fermento. Depois a gente vai fazer uma massinha mole e deixar... O fermento nós vamos fazer agora, não deixar por 2 horas, tá? Depois nós vamos fazer uma massinha mole com esse fermento e guardar uma amostra. E essa massinha mole vai ficar por mais ou menos umas 7 horas crescendo. Depois nós vamos fazer a massa do pão, sim, achar a consistência, cilindrar, deixar o pão crescer e aí sim a gente vai assar o pão, tá? Para fazer esse pão caseiro, a gente vai usar o fermento caseiro, que aí precisa de uma amostra, tá? Se não tiver essa amostra, não consegue. Precisa tirar uma amostra, pegar a amostra com quem tem, ok? Quem me forneceu essa amostra foi a bisavó do Vicente, Dona Antoninha, e a minha sogra, né? As duas me ensinaram a fazer o pão. Depois que elas me ensinaram, eu venho aí fazendo esse pão caseiro aqui em casa, tá? Com batatinha. Então o que a gente vai usar aqui agora? Meia batatinha ralada, ok? 3 colheres de farinha de trigo, 3 colheres de açúcar, 1 colher de sal, tá? Aqui tem o sal, 2 copos de água e a gente vai misturar com essa amostra aqui de fermento. Depois de 2 horas eu vou tirar esse mesmo tanto para guardar, para fazer um novo pão daqui a alguns dias. E o restante, né, que é aquela água lá, eu vou fazer a massa do pão, ok? Então vamos lá, vou descascar aqui a batatinha, eu vou jogar a casca aqui na pia mesmo, depois eu tiro. Não precisa de muita batatinha. Bom, descasco uma parte dela aqui. Eu gosto de ralar aqui no intermediário, não é o mais fino, né? Mas é o intermediário. Então eu vou ralar ela aqui. Então tá aí, não precisa mais que isso não, tá? Vou pegar aqui a colher para rapar. Basicamente é esse pouquinho aqui. Vamos colocar aqui. Eu vou pegar então aqui a nossa muda de fermento, né? Então eu vou mexer ela aqui. Esse pouquinho aqui eu guardo na geladeira durante uns 15, 20 dias. Se não fazer o pão, aí precisa renovar. O que seria renovar? É fazer todo esse procedimento que eu estou fazendo aqui e guardar novamente esse pouquinho, né? Esse tanto aqui. Não precisa lacrar a tampa, tá? Para guardar na geladeira. Eu guardo ela bem frouxinha aqui, para poder sair também aqui os gases, caso o fermento continue aí trabalhando, né? Se você deixar fechado, ele pode criar pressão. Então deixa assim, eu vou deixar depois o vidro na geladeira. Daqui 2 horas eu vou guardar. Vamos colocar os 2 copos de água. E nós vamos pegar o sal. Mais ou menos isso aqui de sal. Uma colher bem rasa. Açúcar. 3 colheres. 1, 2, 3 colheres de açúcar. E agora a farinha. 1 colher. 2. Não precisa ser cheia não, tá? 3 colheres. Então, agora eu vou fazer o que? Eu vou misturar esse fermento, tentar dissolver aqui um pouquinho essa farinha, que ela dá uma empelotada, e vou deixar por 2 horas. Tá aí, daqui 2 horas então eu vou tirar uma amostra, né? Eu vou guardar o mesmo tanto que eu tinha, e com o que sobrar a gente vai fazer uma massinha mole, para daí durante a noite o fermento crescer, né, fermentar. E aí amanhã cedo a gente vai fazer então, completar com o restante de farinha e outros ingredientes. E aí cilindrar e depois esperar o pão crescer para poder assar. Então vamos para a próxima etapa. Bom, vamos dar início à segunda etapa. Agora já são 10h10 da noite. E eu vou pegar aquele fermento, né, que a gente fez. Misturar ele aqui pra gente guardar a amostra para o próximo pão, né? Então, mexer ele bem aqui. Vamos pegar nosso vidro.
e vou guardar um pouco. Segui mais ou menos a marquinha que já tinha aqui no vidro, tá? Então tá aí, não precisa fechar até o final, só aí, só encostar aqui a tampa e aí guardar na geladeira. Agora com essa parte, né, que sobrou, vou colocar ela aqui nessa bacia maior. E agora eu vou colocar um pouquinho de farinha. Uma xícara e meia, mais ou menos. A ideia é fazer uma massinha meia mole. Vamos mexer aqui agora, ver como é que fica. Bom, feita essa massinha mole, agora a gente vai deixar ela descansar por 7 horas. Né? Então amanhã cedo a gente volta para colocar alguns ingredientes aqui. E aí colocar mais farinha e cilindrar o pão. Então, vou fechar aqui, vou lacrar. Amanhã de manhã, quando eu levantar essa tampa, já vai estar levantada, né? Que vai fermentar aqui dentro, vai criar pressão. Ele vai acabar levantando a tampa. Então, amanhã de manhã a gente vai fazer a terceira etapa. Bom dia, pessoal. Vamos voltar aqui e continuar mexendo no pão, né? Como falei pra vocês, ó. O pão soltou. Olha aí como é que ficou. Agora são 4h35 da manhã. Vou passar um café rapidão aqui pra gente poder continuar mexendo no pão. Bom, vamos lá então agora dar continuidade na receita. Vou pegar aqui essa massinha mole e eu vou inserir mais alguns ingredientes. Então vamos lá, vamos pegar aqui uma ponta aqui de sal, tá? Meia colher, uma pontinha de sal. Gosto de colocar espalhado. Geralmente eu gosto de pegar os ingredientes secos primeiro para poder usar a mesma colher. Então vamos lá. 3 de açúcar. De novo 3 de açúcar, né? Então eu tinha colocado antes, lá no início do preparo, agora de novo. 2. 3. E vamos colocar meia colher de margarina. Tá aí. Deixa a margarina aqui, depois a gente já vai usar para untar a forma. 2 colheres de óleo. Então, vamos lá. 1, 2. E meio copo de leite. Tá aí, ó. Meio copo de leite. Eu não gosto de colocar gelado. Então eu sempre coloco ele ali 30 segundos no micro-ondas. Quebrar aquele gelo. Agora misturar tudo e acrescentar a farinha até dar um ponto. Então, vou dar uma misturada aqui. Misturar isso que a gente acabou de adicionar agora. Principalmente a margarina. Bom, agora a farinha é uma questão de misturar até dar o ponto, porque isso depende do tanto de leite que foi colocado, do tanto de água que foi colocado. E é um ponto onde não fique mole, a ponto de grudar no cilindro e nem dura demais. Então vamos colocando e vamos vendo como é que fica. Então, se a gente quiser ir contando, vamos lá, em termos de meia xícara, né? Que essa medida aqui ela é de meia xícara. Então, 1 xícara. 2. 3.
3 xícaras. Vamos pôr de início 3 xícaras. Eu vou trocar de colher, que essa aqui é mais firme para mexer, melhor. Vou fazer uma primeira mistura aqui na mão, né, na bacia. Depois que ela estiver firme, eu já consigo colocar na mesa para sovar na mesa. Ela ainda tá mole, ó. Dá pra ver que ela tá mole. Né? Conforme eu for começar a sovar, ela vai começar a grudar na mão. Então, ainda eu vou colocar um pouco mais de farinha. Bom, agora eu vou dar uma esticada na massa. Ela já tá bem firme, ó. E vamos cortar ela aí nos 3 pedaços, de acordo com o número de pão que você quer fazer, né? E que a massa rende também. Vamos pegar uma faca pra gente cortar. Bom, aqui, vou marcar mais ou menos o meio do pão. Eu vou fazer uns 2 pães e vou tirar a massa para fazer uma outra coisa no final. Então, vou tentar distribuir aqui mais ou menos o mesmo tanto de massa para cada pão. E esse aqui a gente usa para fazer outra coisa no final. Então, vamos fazer o pão com essas 2 massas. E esse aqui vocês vão ver no final para que eu vou fazer. Eu vou ajeitar agora aqui o cilindro e aí eu volto para vocês verem como é que vai ficar. Bom, antes de pegar o cilindro eu resolvi untar aqui as formas, porque depois que eu cilindrar eu já preciso colocar o pão na forminha. Eu tenho aqui a forma de pão, mas poderia ser uma assadeira normal, tá? Vou fazer só 2, eu resolvi fazer nessa aqui porque as minhas outras formas são maiores, né? E o pão pode crescer muito para os lados. Isso aqui ajuda o pão a crescer um pouco para cima. Esse aqui é um cilindro elétrico, mas quando eu comecei a fazer o pão, eu usava o cilindro manual. Nessa posição aqui, eu prendia ele aqui na mesa, né? Com os grampos. E aí fazia o pão por aqui. E aí, conforme eu peguei gosto por fazer o pão, eu acabei investindo nesse cilindro elétrico. Então, eu vou dar uma untada aqui na mesa de farinha e a gente vai sovar agora a massa. Vou ajustar a câmera aqui. As 2 massas de pão, vamos passar todas elas, né? E vocês vão ver que quanto mais você passa no cilindro, mais lisinha a massa ela vai ficando. Então vamos lá. Vamos regular aqui, ó. Uma coisa importante aqui, faltou a regulagem. Não precisa ser nada fininho, pode ser uma coisa bem mais espaçosa, né? Quase a espessura de um dedinho aqui. Ó, a massa ela fica grossa mesmo, ó, tá vendo? Mas olha como que ela tá agora no início, vocês vão ver no final. Existe toda uma técnica do passar a massa no cilindro para ela não estourar. Qual que é a técnica que foi me ensinado? A massa saiu assim do cilindro, você dobra ela para trás e coloca essa ponta no cilindro. Isso evita que ela estoure a massa e fique rasgando a massa.
Essas manchinhas aqui, ó, é a batatinha que a gente ralou ela lá no início do processo. Olha a diferença na textura da massa depois que você passa ela no cilindro algumas vezes. E quanto mais você passa, mais lisinha ela vai ficar. Olha aí. Olha a diferença. Primeira passada, e essa aqui eu já passei, sei lá, umas 15 vezes, né? Olha aí como é que fica, olha a diferença. Por isso que o pão fica lisinho, fica bonito, né? Quando você passa mais vezes. Então vou fazer agora com as outras massas e depois a gente continua a parte de enrolar o pão. Bom, tá aí, ó. Massa bem bonita, né? Macia de trabalhar. E agora vamos fazer o pão, né? Vamos enrolar o pão e vamos colocar nas formas. Então vou deixar aqui uma parte mais aberta só para mim enrolar o pão. Bom, em termos de espessura, né, esticar a massa, não há necessidade de esticar muito não, né? Posso até deixar do jeito que tá, eu baixar só um pouquinho mais, mas mínimo, né? A massa vai continuar grossa, eu vou enrolar o pão com ela grossa mesmo, não tem problema não. Então vamos lá. Bom, ali você vai passando até você achar uma geometria ali que te agrade, né? Para enrolar o pão. Então você pode ver que no final eu passei ela 3 vezes na mesma posição. Agora, deixa eu ver se a câmera tá pegando aqui. A questão é você ir enrolando, né? Sim. Ó. E coloca a parte que você deixou no final para baixo. Ela que vai segurar o pão ali. Então tá aí, primeiro pão já tá pronto. Agora é esperar crescer. Vamos fazer o segundo. Pronto, em relação ao pão, tá tudo ok. O que eu vou fazer agora? Vamos colocar ele para descansar e crescer. Né? Agora são que horas? Vamos ver ali o relógio. A gente vê, ó, agora são 5h15. Vou pegar aqui o relógio. 5h15 da manhã. Esse pão vai crescer e aí até lá por mais ou menos umas 10 horas da manhã. Como o tempo tá meio friozinho, né? Um pouco frio. O que eu vou fazer aqui agora? Vamos cobrir ele com guardanapo, tá? Limpo. E deixar crescer. Vou deixar ele aqui nesse local. Vou cobrir ele com um pano e aqui a gente vai deixar ele crescer. Ó, uma técnica que foi ensinada pela minha sogra, pela a bisavó, né, Dona Antoninha, Dona Tânia, é que se colocar um saquinho, o pão fica melhor. Então, vamos seguir as instruções. Eu já fiz sem e com o saquinho e não cheguei a ver tanta diferença. Mas quando eu fiz sem o saquinho, eu coloquei para crescer dentro do forno, tá? Só que dessa vez acabou deixando crescer demais também e o pão não ficou tão bonito. Então, vamos deixar aqui a sacolinha e vamos cobrir aqui com o pano. Depois eu vou mostrar para vocês como que vai ficar para a gente poder assar esse pão. Bom, já são quase 10 horas da manhã. Vamos dar uma olhadinha aqui, uma espiada como é que tá o pão. Olha aí, não cresceu muito ainda, mas isso pode ser em função de vários fatores, tá? Farinha, tipo de farinha, a marca da farinha, na realidade, né? A temperatura, hoje em Cuiabá tá dando 23 graus, isso é o que está constando no aplicativo de celular. Então isso contribui um pouco. No período mais quente, eu vejo que o pão cresce bem mais. Então vamos esperar até as 11 e a gente coloca para assar. Bom pessoal, agora é 10 para meio-dia e vamos lá para nossa última etapa. Vou tirar aqui com calma.
a sacola. Segundo a minha sogra e a Bisa, diz que as farinhas que eu uso aqui não é boa. Ela vai crescer mais esse pão, de forma que ele cai até pro lado aqui. E elas ficaram de trazer uma farinha que elas usam lá para me testar. Vamos lá agora, pegar o pão e levar pro forno. Vou colocar um por vez. O forno tá aqui no máximo. Tá pré-aquecido, eu vou desligar o dourador. E vou colocar um pão aqui. E vamos colocar o outro. Bom, vou aumentar o timer aqui. Eu vou deixar ele por uns 20 minutos. Depois eu vou virar. E aí eu vou cuidando até chegar no ponto que eu quero, tá? Conforme com a cor do pão, né? Mais assado, menos assado. Ok? Aí eu mostro pra vocês depois como que ficou. Papai tá virando o pão. Bom, vocês viram aí que eu virei o pão, né? Depois de 20 minutos. Agora já passou 30, eu já desliguei aqui o forno. E eu vou retirar o pão. Aí o ponto do pão depende de cada um. Bom, o que eu faço agora? Eu cubro com pano, né, para ele esfriar. Depois que ele esfria, eu coloco ele numa sacolinha. E aí eu coloco os pão, né, que a gente não vai consumir todos ao mesmo tempo. Eu coloco eles no freezer, né? Qual que é o segredo? Você congela, deixa no freezer. Depois, quando você for comer o pão, você tira do freezer. No meu caso aqui, no meu micro-ondas, tem um modo descongelar e eu coloco no modo legumes, que é basicamente aí 2 minutos. O pão sai do micro-ondas como se tivesse acabado de sair do forno. Então fica aí a dica, né? Faz o pão, congela e depois você vem e coloca no micro-ondas. Eu uso essa sacolinha aqui, ó, para guardar o pão, que vai ficar no freezer. Tá aí. Espero que vocês tenham gostado do pão, né? Deixa eu tentar desenformar um aqui pra gente ver como que ficou. Vou tirar aqui a forma. Vou tirar o outro da forma. Opa. Tá aí, os dois pães. Agora só deixar ele aqui, né? Ficar na temperatura natural e guardar o pão. Espero que vocês tenham gostado aí da minha receita do pão caseiro da Bisa e da Nona. Ah, e não esqueça de dar o like aí se gostou do vídeo aí. Compartilha o vídeo aí com o pessoal que vocês gostaram. E quem precisar da muda do fermento, é só falar comigo que eu passo a muda para vocês. Fique à vontade, só pedir que eu arrumo uma muda aqui, faço uma muda e entrego para vocês. Valeu, pessoal, um abraço. Bom, para fazer a segunda parte, usar aquela outra massa, eu já vou deixar o óleo aqui esquentando. O segredo do óleo quente é o palito de fósforo, né? Se o palito de fósforo acender, significa que o óleo tá bom para fritura. Então, enquanto o óleo esquenta, vamos lá mexer com a massa. Vou deixar no fogo um pouco mais baixo, né? Para não ficar tão rápido aqui o óleo quente. Nesse caso aqui, eu já vou baixar um pouquinho mais
aqui o rolo, que eu preciso de uma massa um pouco mais fina. Acho que eu posso afinar um pouquinho mais ainda. Prontinho. O que você vai fazer com essa massa? Vou fazer cueca virada. Vamos ver como é que fica? Eu vou cortar ela aqui, mais ou menos do jeito que eu quero. Vamos ver se vai dar certo. Vou cortar umas. Aí vai a gosto do cliente, né? Esse tamanho aqui. Poderia ser mais compridinha. Vou fazer com essas aqui. Bom, o segredo da cueca é fazer o que aqui agora? No meio da cueca virada você faz um corte. Cueca virada com massa de pão. Aqui já o mérito da minha esposa, foi ela que fez um dia aqui em casa, ficou bom, né? Isso que é coisa de família. Então você pega a ponta e gira, ó. Você pega uma ponta, joga aqui pra dentro e puxa. Aí. Joga, puxa. Depois é só fritar no óleo. Quem quiser fazer, pode olhar receitas aí de outras massas, né? Porque essa demora muito. Caso queira fazer só a cueca virada. Aqui eu tô fazendo um aproveitamento para poder fazer isso. Café da manhã. Tá aí. Agora são 5h25, né? Eu vou ajeitar ali agora para poder fritar. E eu volto para vocês verem como é que faz. Bom, tá aí. O palito acendeu. Então agora é a hora de a gente fritar. Vamos tirar esse palito aqui, vamos colocar ele aqui no cantinho. E vamos pegar as cuecas. Vamos ver se cabe umas 4 lá. Bom, tá aí a cueca virada prontinha, né? O jeito agora é a gente limpar a bagunça para tomar um café. Então vamos lá, limpar essa sujeira aqui. Bom, quase 6 horas, o pão tá lá crescendo. E aí, vamos parar para tomar um café agora, né? A bagunça foi organizada e vamos lá.